Bolsa de valores, variações no câmbio, títulos públicos. Se para você esses assuntos são chatos e restritos a grandes empresários, saiba que eles não estão assim tão distantes da realidade. Eles podem, por exemplo, garantir a faculdade do seu filho ou até uma aposentadoria tranquila, e a fórmula para isso é simples. Basta guardar um pouco de dinheiro e saber a melhor forma de investir. Quem nos esclarece quais são essas formas é o gestor de investimentos, Paulo Petraz. Paulo, muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Quem pretende criar um caixa a longo prazo, para pagar a faculdade do filho, por exemplo, deve buscar que tipo de investimento? Olha, atualmente, realmente a renda variável, eu acredito que seja o melhor investimento no médio e longo prazo. O investidor tem que ter um horizonte de longo prazo. Nesse caso, como ele tem um compromisso, talvez ele tenha que buscar uma aplicação um pouco mais segura, como os títulos públicos ou até a própria poupança. Você fala em renda variável, você está falando exatamente do bolsa de valores. Bolsa de valores, eu acredito que seja a melhor aplicação para esse ano novamente, como foi em 2009. Porém, é uma aplicação que embute vários riscos, e como ela própria fala, é longo prazo. Então, a pessoa que tem um compromisso financeiro de pagar a faculdade ou de comprar algum bem no médio e longo prazo, deve optar por uma aplicação talvez um pouco mais segura, ou como fundo multimercado, renda fixa ou poupança. Pois é, então as ações, a Bolsa de Valores, os títulos públicos, a gente acabou de dizer que eles estão mais ao alcance de todos. Sim. Como chegar até eles? Título público hoje você tem o Tesouro Direto, qualquer cidadão pode ir no seu banco e comprar título público diretamente do Banco Central. É uma política muito interessante, que já acontece aí há uns 4, 5 anos, e são boas aplicações. Os títulos indexados à inflação, por exemplo, a IPCA, ou os títulos pré-fixados, também tem um prêmio significativo hoje. O mercado está embutindo uma alta de juros muito forte para os próximos 2 anos, então podem ter ganhos significativos também. Mas o próprio gerente no banco vai lhe ajudar a fazer esse investimento? Com certeza, a gente sabe que tem um pouco de briga aí dos bancos, tentando empurrar um pouco os próprios produtos, mas sem dúvida você tem acesso, qualquer cidadão hoje tem acesso, que tem a conta bancária, ao Tesouro Direto. No caso da Bolsa de Valores, quanto é necessário, no mínimo, para investir? Hoje você pode entrar num clube de ações com R$1.000, A partir de R$1.000, R$2.000 você já pode entrar num clube de ações, Agora, vale lembrar assim, é um horizonte de longo prazo. Por exemplo, para esse ano a gente tem muita incerteza ainda em relação ao segundo semestre, economia americana, subida de juros norte-americana e brasileira também, então isso pode trazer alguma perda durante o segundo semestre. Então a pessoa tem que estar consciente de que é uma aplicação de longo prazo. E esses R$1.000 terão que ficar lá por um bom tempo para poder ter algum resultado. Com certeza, a gente considera 2 anos um prazo aí mínimo para a pessoa investir numa bolsa de valores, na renda variável. A pessoa que investe hoje para 6 meses não deve entrar na bolsa de valores, que pode pegar um período turbulento no meio do caminho e realmente amargar um prejuízo grande. Pois é, para esse investimento de 6 meses, que é o curto prazo, o que é indicado? Olha, a poupança hoje está com um ganho relativamente bom em relação ao passado, em função da queda de juros, porém o Banco Central brasileiro deve começar a subir os juros mais no meio do ano. Então, a gente recomenda os próprios títulos públicos indexados a pré-fixados ou indexados à inflação no Tesouro Direto ou os fundos multimercados também. Pois é, você deu o exemplo aquela hora de R$1.000, E a gente está falando de investimentos para esse ano. Quem tem esses R$1.000 agora e quer investir para ter um resultado no final do ano, qual que é a indicação? Eu acho que pode buscar um fundo multimercado ou o próprio Tesouro Direto, um título indexado. E sempre nos bancos? Sempre nos bancos. Ou nas bancos. Operadoras? Nos bancos, no caso do Tesouro Direto, nos bancos. No caso, fundos multimercados ou fundos mais conservadores pré-fixados, podem buscar as assets ou os próprios bancos. A maioria dos investimentos, quanto maior o benefício, maior o risco também. Até que ponto vale correr esse risco, na sua opinião? Eu acho que vale, Acho que o Brasil está muito bem posicionado, com os indicadores econômicos muito, muito positivos. Então, a renda variável realmente é uma aplicação que deve trazer grandes resultados no longo prazo. Porém, cada aplicador sabe o seu limite, e o que pode correr de risco com seus recursos. Existe uma ideia de quando o dólar pode voltar a ser um bom investimento? Não acredito. Acho que o dólar esse ano deve ter o mesmo desempenho em relação ao ano passado, sendo a pior aplicação. Hoje eu considero o dólar no final do ano 1,70, quer dizer, praticamente estável a maneira como está hoje. Então eu não recomendo aplicações em câmbio, em dólar. Qual o caminho das pedras aí? Quem tem esses R$1.000, por exemplo, separados, como deve fazer para investir na Bolsa de Valores? A gente fala em Bolsa de Valores, as pessoas se assustam um pouco, nem sabem que é possível investir com clube de pouco, investimento, Acho que o clube de investimento realmente para quem tem esse recurso limitado, ele deve buscar um clube de investimento em alguma asset,
que tenha... São agências, dá para fazer pela internet? Como é que as pessoas podem proceder São na mais, prática? Na realidade, esse valor mais reduzido, a maioria dos bancos pode não aceitar, mas os clubes de investimento são as assets, né? Você tem algumas em Santa Catarina, umas 3 ou 4, né? E elas realmente aceitam esse valor reduzido, né? E trabalham como se fosse um profissional, né? Então, seria o caminho realmente buscar as assets. E como se faz para acompanhar esses investimentos? Depois que você investiu, de que forma ter o controle, saber se está rendendo, se não está? Você tem aí o acompanhamento pela internet, né? A maioria das assets hoje você pode acompanhar toda a sua carteira, toda a evolução do seu patrimônio diariamente via as cotas que são divulgadas pelas assets dos próprios sites, né? Então é um acompanhamento bem simples. Nos últimos tempos, nos últimos dias, por exemplo, para a gente pegar mais recente, tem havido um rendimento maior, o rendimento está sido pequeno, como é que está? O ano começou bem, né? Começou bem, né? Ontem você viu o resultado de ontem, a bolsa subindo 2%, e normalmente acompanha praticamente igual a rentabilidade da bolsa, né? Os clubes de investimento. Às vezes apostam um pouco mais num papel e no outro, mas o objetivo é mais ou menos acompanhar a rentabilidade da renda variável da Bolsa de Valores no ano. Ok, Paulo, obrigada pela participação e pelos esclarecimentos. Obrigado. Bom dia. Como vimos, para poder investir é preciso, antes de tudo, estar com as finanças em dia. Tire as dúvidas sobre as contas extras e os pagamentos deste início de ano no chat que ocorre logo hoje, logo mais às 11 horas da manhã, no site do Diário Catarinense. Um especialista em finanças pessoais dará as dicas. O site do jornal é o cliquerbs.com.br/Diário Catarinense.